encontrou diz amém? Amém. Está escrito assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Por gentileza, toda a igreja repita o versículo 7. 1, 2, 3. Para onde irei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alma e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterás. Tome o seu assento, em nome de Jesus. Por favor, não ande, não converse, a não ser se for extremamente necessário. Eu gostaria de pregar outra coisa nesta noite. Preparei outra mensagem, estudei outra palavra, mas aprove Deus, no decorrer do culto, trazer ao meu coração esta palavra que acabamos de ler. E se fôssemos dar um tema para esta mensagem, eu quero pregar sobre o tema: para onde fugirei da face do Senhor? Por isso que eu pedi para que a igreja repetisse o verso 7, a qual o salmista expressa: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É uma pergunta do salmista. Ora, eu já disse em algumas ocasiões, e volto a dizer, os Salmos é um livro diferenciado. Por quê, pastor? Todas as vezes que a sua alma está melancólica, angustiada, aflita, de todos os livros da Bíblia, o que você vai recorrer para achar uma palavra de conforto são os Salmos. De certa forma, os Salmos estão interligados com a nossa alma. Daqueles quadros famosos que se compram e penduram na sala, no escritório, em gabinetes, na casa, o mais famoso dentre eles é o Salmo 91 e o Salmo 23. São salmos que, quando nós lemos, de certa forma, eles trazem alívio para a nossa alma, eles trazem segurança para a nossa vida. Aí talvez você pergunte: mas pastor, por que isso? Qual o significado disso? Simples. Salmos não são simplesmente palavras, mas são melodias, são canções. Diz que um compositor, ele extrai o máximo em uma composição quando ele está em dias de aflição, em dias de angústia, em dias de grande calamidade espiritual ou calamidade na sua alma, aonde os sentimentos estão à flor da pele, os sentimentos estão remexidos, contorcidos e um pouco embaraçados. Então o compositor, ele vai tomando fragmentos dos seus sentimentos e começa a escrever algumas letras, e com isso saem canções que, quando nós escutamos, elas tremem dentro da nossa alma. Existem hinos, canções, músicas que, quando
escuta, as lágrimas começam a descer no rosto. Aí você diz: eu nem queria chorar. Mas é tão poderosa a letra daquela canção, a melodia, a forma que ela foi criada, escrita, que você se identifica, você chora, o seu coração acelera. O que é isso? É simplesmente um sentimento se identificando com o outro. Segura essas criaturinhas aí. Os salmos não é diferente, ou não são diferentes. Todas as vezes que Davi compôs os seus salmos, Davi, na maioria das vezes, ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava sendo caluniado, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo afrontado. De alguma forma, Davi, quando escreve os seus salmos, ele não expressa palavras vãs, ou como diz o apóstolo Paulo, não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras que são carregadas do seu sentimento, da sua alma diante de Deus. O Salmo 139 é um enigma para nós. Por quê, pastor? Porque no Salmo 139 é um homem com o coração aflito, desejando compreender o que Deus tinha para a vida dele. No Salmo 139, Davi compõe uma melodia para Deus, eleva a sua alma em canção para Deus, e tenta compreender como Deus age, como Deus faz, como Deus opera, a maneira que Deus executa. Veja bem, que o salmista ele começa dizendo: Senhor, tu me cercastes e me sondastes, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Davi está tentando tirar o enigma que até hoje assola a humanidade. Qual, pastor? Compreender quem é Deus, compreender a grandeza de Deus. Veja que Davi, quando ele está compondo isso, a única forma que Davi tem para tentar, no mínimo, expressar a grandeza de Deus, ele está dizendo: Senhor, já tentei, já questionei, já perguntei, mas cheguei a uma conclusão: o Senhor me conhece antes mesmo que porventura a minha mãe pensasse em me conceber. Um dos maiores enigmas que nós temos é tentar compreender como Deus faz. E às vezes o nosso problema é que nós não entendemos, ficamos confusos, ficamos mais angustiados, e às vezes nós queremos fugir da presença de Deus, às vezes nós queremos nos esconder de Deus. Sabe, uma das maiores estratégias que o inimigo usa contra a vida do crente, e essa palavra é simplesmente para você que é crente, para você que um dia confiou tanto em Deus e talvez hoje anda um pouco fragmentado na fé, na esperança, nas promessas. Sabe, a maior estratégia que o inimigo usa é a artimanha de que, quando você não entendeu o que Deus está fazendo, se oculte de Deus, ou quando você errar contra Deus, fuja da presença de Deus, porque assim talvez Deus te perdoe, assim talvez Deus tenha misericórdia de você. Escute o que eu vou te falar com toda firmeza e clareza: a autopiedade não atrai a presença de Deus, a autopiedade não agrada o coração de Deus. Pastor, e o que é uma autopiedade? A autopiedade é tentar atrair Deus para dentro de si, como é que se diz? Se esqueci a palavra que eu ia falar, mas se autocondenando e se colocando em estágio de miséria. Porque eu não presto, porque eu sou assim, é um estágio de autopiedade, miserável, que talvez com isso você atrai a Deus, e é totalmente ao contrário. Sabe por quê? Todas as vezes que você coloca num estado de autopiedade e miseragem, você está dizendo assim: então Deus só vai ser atraído se tiver dó de mim. E não é assim que nós atraímos Deus, e não é assim que nós conseguimos conquistar a presença de Deus. Por que não, pastor? Porque nós, nem por dó ou piedade, merecemos nada de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que aonde abundou o pecado,
mas tenha a vida eterna. Não é que você é bom ou ruim para atrair a Deus, é porque Deus decidiu te amar. Deus decidiu te envolver com a graça dele. Deus decidiu te aproximar dele. Aleluia. Jesus olha para os discípulos e diz: não foi vós que me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós. Aleluia. Aí Jesus ainda diz: todos aqueles que o Pai me der, de maneira alguma eu os lançarei fora. Deus não está na vida dele, Deus não está na vida dela. Olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ele se anda, olha o jeito que esse cara fala, usa uma gíria, veste uma roupa estranha. O senso de justiça e ser de Deus é acionado em nós e passamos a ser um ser julgador. Deus não está nesse, mas Deus está nesse. Deus não está nesse lugar, mas Deus está nesse lugar. Entenda uma coisa, para mim, para você, Deus não está na vida de alguém, mas amanhã, depois ou agora mesmo, Deus olha do céu e disse: para você não tem valor, para você eu não estou nele, mas para mim eu já paguei um preço por ele. Aleluia, eu já o amei. Por que, pastor? Davi já disse: para onde fugirei da tua presença? Não há como fugir de Deus. O homem mais vil, desprezível, mais pecador, ele não se esconde de Deus. Não há como fugir de Deus. Não há como se ocultar de Deus. Não há como tentar estar obscuro diante de Deus. Eu te provo isso na Bíblia. Vamos começar com Gênesis. Aleluia. Cara, o que Gênesis está dizendo? Adão e Eva pecaram. E quando pecaram, se esconderam de Deus. Deus chegou no jardim na viração do dia e disse: Adão, Adão. Ele disse: estou aqui, Senhor. Aonde eu me escondi? Ora, Deus sabia onde Adão estava. E Deus faz uma pergunta para ele: por que você se escondeu, Adão? Aí ele responde: Senhor, porque eu pequei, eu comi, eu fiz o que não era para fazer, eu desobedeci a tua palavra, eu desobedeci a tua lei, é por isso que eu me escondi. Entenda, todas as vezes que a natureza do homem peca contra Deus, erra contra Deus, a primeira arma, o primeiro gatilho a ser acionado é: se esconde de Deus, se afasta de Deus. Aí o diabo pega carona nisso e começa a dizer: é bom se esconder mesmo, se esconde, porque quando Deus te achar, ele vai te fumegar com um raio, e você vai pagar um preço, ele vai te matar, ele vai te dar uma enfermidade, ele vai fazer um carro bater em você. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Agora imagine de um justo que erra. João já escreve: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, sabeis que temos um justo advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo. Adão se esconde, e Deus diz: por que você se escondeu? Porque desobedecemos e vimos que estava nu. Quem falou que você estava nu? Senhor. E Deus sabia o que tinha acontecido. Quando Caim mata Abel, Deus vem a Caim e fala: Caim, cadê Abel, o teu irmão? Aí ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão Abel para lhe prestar conta dele? Aí Deus diz: o sangue está clamando na terra. Aleluia. Deus fala para Caim: o sangue de Abel, o que você tentou ocultar, o que você tentou esconder, está clamando na terra por justiça. Eu achei
Deus fala no céu: porventura ocultarei alguma coisa diante do meu servo Abraão? Deus desce na terra e fala para Abraão: irei destruir Sodoma e Gomorra. Aleluia. Não tem como se esconder do agir de Deus. Não tem como fugir da obra e das mãos poderosas de Deus. Todas as vezes que o diabo intenta, a primeira coisa que ele acusa a tua mente é: Deus não está nem aí para você. Isso é mentira de Satanás. Irmão, quer um conselho? Pastor, mas eu fiz algo erradíssimo. Quer um conselho? Clama a Deus. Pastor, mas eu fiz algo que é abominável. Corra para os pés de Deus. Pastor, mas eu pequei. Corra para os pés de Deus. Por quê? Porque se você correr aos pés do homem, o homem te mata, o homem te condena. Mas se você correr aos pés de Deus, Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te cura, Ele transforma a tua vida. Olha a vida dizendo: para onde eu irei da tua face? Para onde eu me esconderei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua presença? Se eu subir no mais alto, tu está lá. Se eu descer nas profundezas da terra, ali tu estás. Se eu for na profundeza dos mares, ali tu está. Não há nenhum lugar que o Senhor não possa estar. Jonas, o profeta Jonas, ele escreve dizendo, tem uma versão que diz: quando eu estava no íntimo do inferno. Tem uma versão que diz: quando eu estava no interior das profundezas do inferno, Deus ouviu a minha voz. Aleluia. Deus ouviu a minha voz. Aí Deus ordena ao peixe que pegue Jonas e vomite na praia. Aleluia. Pedro escreve na sua carta dizendo: e desceu até o profundo, e tomou a chave do cativo, e trouxe liberto do cativeiro cativo. Jesus, quando morre na cruz, ele desce nas extremidades mais baixas, ele desce até o inferno, e para aqueles que aparentemente não tinham salvação, Jesus ressuscita e traz eles como as primícias dos mortos. Jesus ressuscitou para a vida eterna. Como tentar compreender um ser tão magnífico como o nosso Deus? Como descrevê-lo? Como nós, seres inferiores, possamos olhar para Deus e pensar que nós podemos o compreender? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Sabe, Jó, capítulo 28, Deus decide responder às indagações de Jó. Jó não murmurou, mas Jó questionou. Questionar é diferente de murmurar. Por que, pastor? Quem questiona está querendo entender em Deus o processo e aceita o processo. Quem murmura não aceita o processo, não quer entender e é ingrato em tudo que Deus faz para ele. Jó não murmura, Jó questiona. Aí no capítulo 28, Deus resolve responder a Jó. Aí Deus começa: Jó, onde tu estavas quando eu criava o caminho dos relâmpagos? Aonde tu estavas quando eu formava as estrelas no universo? Aonde tu estavas quando eu decidi criar os trovões? Onde tu estavas quando eu dei vida ao firmamento? Deus começa a questionar, Deus começa a responder para Jó: aonde tu estavas quando eu trouxe à existência o que não havia ainda? Como compreender esse Deus? Aí Davi ele vem, escreve e começa a dizer, deixa eu ver para não citar errado isso aqui. Versículo 12: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para
ti a mesma coisa. Aleluia. Apocalipse, João, ele vai dizer que lá na eternidade, lá não precisa de sol. Por que, pastor? Porque o sol era para clarear o dia, e lá não haverá dia. Porque João diz: o resplendor da sua glória será como o dia na eternidade. Aleluia. O esplendor da sua magnitude, o esplendor da sua glória, o esplendor da sua eternidade. É isso que Davi está dizendo aqui. As trevas, ainda que elas me cubram, para ti elas são a mesma coisa. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Quebra esse encanto de Hollywood na tua mente. Deus e o diabo. O diabo fica medindo força com Deus. Isso não existe. Isso é heresia. Isso é antibíblico. Por que, pastor? Não há nada. A Bíblia diz que não há nada, nem no céu, nem debaixo da terra. Não há nada nas regiões celestiais que seja maior do que o nosso Deus, ou pelo menos igual a Ele. O diabo não pode medir forças com Deus. Isso é coisa dos cinemas, da Marvel, da DC, dos Eternos. Isso é coisa disso, dos cinemas, as grandes produções. Mas da Bíblia, sabe o que é coisa da Bíblia? A Bíblia diz, Isaías 14:14: e eis que subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e colocarei meu trono acima do dele. Ah, meu Deus. Aí vem o brado dizendo: quem é igual a Deus? E Satanás é precipitado na terra. Aí Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair na terra. Aleluia. Ninguém se iguala a Deus. Ninguém se compara com Deus. Aleluia. Aí Davi vai dizer: ainda quando nem no ventre eu fui formado, o Senhor já decretara os meus dias. Dentro do atributo que Deus tem da onipotência, Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio não fere a onipotência de Deus, a soberania de Deus. Porque tem gente que defende uma tese teológica dizendo: se temos um livre-arbítrio, então aonde é que está a soberania de Deus? Deus é tão soberano, Deus é um ser tão magnífico, que Ele cria um ser inteligente. Quem, pastor? Eu e você. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de questionar, de elaborar. Deus é tão magnífico em tudo que Ele faz, na sua soberania, que Deus criou um ser inteligente, dá livre-arbítrio para Ele, sem ferir a soberania de Deus. Olha como Deus é soberano em tudo. Glória a Deus. Deus se chama teologicamente a vontade permissiva de Deus. Alguns teólogos não defendem essa tese, mas eu acredito nisso, porque dentro da vontade permissiva de Deus há o livre-arbítrio do homem. O homem tem o poder de decisão, mas Davi está dizendo: eu ainda não fui formado e o Senhor já decretou os meus dias. Pastor, então está em contraditória. Não está. Vontade permissiva eu não projetei isso para você, mas se você, como ser inteligente, decide fazer, eu permito. Mas isso não anula a minha soberania sobre você. É por isso que o filho pródigo dá uma volta fora da casa do pai. Mas o projeto do pai é para que o filho nunca tivesse saído, mas o filho decide sair, e por conta própria, o texto diz: e caindo em si, retorna à casa do pai. O pai tinha o poder de decidir, falar: tu não sai daqui, moleque, quem manda sou eu, a casa é minha, tu vai ficar aqui. Mas o pai não interfere, a soberania do pai não é ferida, a soberania do pai não é anulada. O pai permite. Por quê? Porque o filho vai retornar a casa. Por quê? Porque antes do filho nascer, o pai já havia escrito os seus dias, o pai já havia decretado os seus dias. Irmão, você quer forte? Estou pregando uma aula teológica, e eu não costumo pregar muito teologia.
básico possível. Para depois dizer assim, o pastor falou tanta coisa bonita, mas não entendi, foi nada. Então eu tento esmiuçar o máximo, falar a linguagem do povo, para poder você absorver o máximo da pregação. Olha o tanto que Deus é magnífico. Não há nada que fira a soberania dele. Não há nada que nós façamos que possa alterar quem Deus é. Não há nada que nós planejamos que possa modificar os planos de Deus. Deus é inalterável. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é soberano. Deus é grandioso. Aí eu encerro dizendo: há uma meia verdade. Não é meia verdade. Há uma mentira que se propaga aos séculos. Qual, pastor? A voz do povo é a voz de Deus. Mentira do diabo. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque na Bíblia, toda vez que o povo decide, vira hipócrita. Toda vez que o povo decide, pega contra Deus. Toda vez que o povo decide, levanta bezerro de ouro. Toda vez que o povo decide, murmura contra Deus. Toda vez que o povo decide, quer adorar outros deuses. Toda vez que o povo decide, Deus tem que entrar e mandar juízo sobre eles. Mas quando Deus decide, o mar tem que abrir. Quando Deus decide, tem que vir carne sobre o povo. Quando Deus decide, durante o dia tem nuvem, durante a noite no frio tem coluna de fogo. Quando Deus decide, o céu responde bravo. Lembram de Jesus no Getsemane? Estamos procurando quem é Jesus. Aí Jesus disse: eu sou. E a Bíblia diz: caíram por terra. Entendeu? Moisés, quando vai libertar o povo, diz: Senhor, quando eu falar no meio do povo lá, qual é o nome que eu vou dizer? Quem tu é para eles? Moisés diz assim: o eu sou me enviou a voz. Tá, Senhor. O Senhor é o quê? Joaquim, Sebastião, Maria, Benedita. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Não, Senhor, mas eu preciso de um nome, porque lá tem Anubis, lá tem outros deuses, lá eles têm nomes, e eu preciso saber o nome do Senhor. Moisés, faz o seguinte: tu tem uma vara na mão? Tem. Joga ela no chão. Quando Moisés joga, se torna uma cobra. E Moisés foge dela. E Deus diz: foge não, fica aí, eu vou revelar quem eu sou para você. Aleluia. Você quer um nome? Eu estou acima de qualquer nome. Aleluia. Moisés, pega nela, Senhor. Pega. Moisés pega na cauda dela, transforma no cajado. Aí Deus fala: Moisés, coloca a sua mão dentro da sua capa, da sua roupa. Moisés coloca, tira a sua mão. Está leproso, está branca como a neve de lepra. Aí Moisés olha, Deus diz: coloca de novo, tira, está restaurada. Deus está dizendo para Moisés: eu sou o que sou. Se lá no Egito tem os seus deuses, ou melhor, os seus pseudos deuses, eu sou acima deles. Se lá no Egito tem o panteão dos seus deuses, dos seus falsos deuses, Moisés, eu vou me revelar quem eu sou. Como assim, Senhor? Eu vou mandar praga sobre aquela terra. Se os deuses deles são deuses, eles vão barrar as pragas. Se não são, vai acontecer. Tem praga da mosca, tem a morte dos primogênitos, tem a peste, e os israelitas nenhum morrem, mas os egípcios vão morrendo, vão parecendo, e Deus vai dizendo: eu sou o que sou, e ninguém se iguala a mim. Aleluia. Apocalipse 1 vai dizer: a terra é estrado dos pés do Senhor. Alguém sabe o que é estrado? Estrado é mais ou menos aquele negocinho que a manicure usa. Pega um banquinho e a cliente coloca os pés no banquinho. Quem já assistiu filme medieval de reis, todo rei, quando assenta no trono, ele tem um banquinho debaixo do trono que ele descansa os pés. Pois João está dizendo: a terra, que é grande para o ser humano, para Deus é o banquinho de repousar os seus pés. Aleluia, aleluia. Essa é a grandeza de Deus. Aleluia. Eu sou o que sou. Nada se compara a isso. Fica de pé, por gentileza.
Oh, Espírito Santo. É isso mesmo, poderoso Deus? Toca. Olha o meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus vai abençoar, que vai chegar um dia que nós vamos ter nossa banda todinha. Quando está terminando de pregar, já estão
Vai adorar esse Deus. Ele é poderoso. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Faz glória. Faz glória. Ora pela missionária Deus. Irmãos, antes de encerrar, eu quero ungir a tua vida. Quero chamar aqui os obreiros.